pé então, em nome de Jesus. A qualquer momento ele já vai estar entrando. Nós vamos adorar assim, ó. Aleluia! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me. Mas para ficar bonito, levanta a mão e adora Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, canta forte, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Mais uma vez, canta forte para Jesus. Ele está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como ele fala. De novo. Deus está aqui. Cante. As palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Eu estou falando, tem tanto carro aí, que quem passa na estrada pensa que é um clube granfino. Clube não é, mas granfino é, né? Cheio de carro. Um pouco depois comenta o Nelson. Irmãos, aceite a paz do Senhor. Pode sentar para nós fazer um culto muito bom. Eu lembro quando o senhor falou lá na matriz que quem gostaria de ter um carro, e tinha poucos carros na igreja, e dentro de pouco tempo. Toma aqui. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Faz uma oração com eles enquanto eu vejo aqui. Levanta as mãos aos céus em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. É chegado o momento no qual o Espírito de Deus aqui trouxe o seu servo para trazer as boas novas para o seu povo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha certeza que você vai sair daqui transformado, revestido com a glória e o poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor já está entre nós para operar sobre nós. Altíssimo Deus e eterno Pai, diante da tua santa palavra, Senhor, aqui se reúne, ó Pai, esta igreja, esses varões, ó Pai, na tua presença, aqui nesta humilde igreja, Senhor, no qual o teu Espírito Santo da verdade opera, seu Deus, sobre a humildade, em nome de Jesus, ó Pai, aqui clamamos, Senhor, que seja derramado sobre nós nesta tarde, como esta noite, a presença gloriosa, Senhor, em todos os corações, e que a nossa alma, Senhor, se alegra diante de Ti, pelo Teu Espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, Senhor, já te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que Tu abriste para que o Teu povo se reunisse em Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Você é uma beleza, obreiro de valor. Quem acha ele um obreiro de valor?
É bem conhecido, né? Irmãos, aceitem a paz do Senhor. Puxa, mas essa reunião aqui deu certo, né? Ó, Nelson. Deu certo aqui, né? Quem passa aí pensa que é um clube granfino. Tem tanto carro, né? Isso é coisa sua, a cabeça. Mas a cabeça é a primeira, né? Irmãos, mais uma vez, aceite a paz do Senhor. Da outra vez que nós estivemos aqui, eu me empolguei bastante, porque os assuntos foram muito importantes. Aleluia. Hoje também deve ser a mesma coisa, né? A paz do Senhor, vem aqui. Não tem saudade de nós, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz de ouro. Graças a Deus. É primeiro. Seja bem-vindo. Aliás, todos sejam bem-vindos. Esse trabalho aqui é profético, né? Olha, você não está num culto comum. É uma coisa tudo preparada sem o homem, pelo Espírito Santo. É tanto que você percebe, quando chega aqui, o imã de Deus na gente. Sabe o nome da tia? Sabe o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você estava bem ruim, sem andar, e agora está bom? Hoje eu já teve mais uma prova. Você está andando bem? Eu estou na prova, só tive. É? Estou na prova. Mas está tudo bem, graças a Deus. É. Mas melhorou muito, muito. Eu vinha fazendo. A sua feição está boa, a cara está boa. Mas você anda normal? Eu estou tendo que me apoiar. É. Mas está bom, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia. Quem teve uma melhora boa foi eu, né? Glória a Deus. Eu estou com a cara boa. Graças a Deus. Então, mais uma vez, aceite a paz do Senhor. Amém. Eu escolhi hoje para a gente ler e guardar a escolha dos apóstolos, dos diáconos. Aleluia. Teve uma murmuração, foi dos gregos, né? Em Jerusalém. Murmuraram contra a igreja. Mas só que naquele tempo, e hoje também, os apóstolos são bem preparados. Glória a Deus. Aleluia. Quando houve a murmuração, você sabe o que é murmurar, né? Falatório, coisa ruim, contra os crentes. Então fizeram os gregos, né? A murmuração foi no meio da igreja, né? Como? A murmuração foi entre os irmãos da igreja. Foi, né? Porque a igreja tinha tanto hebreus como gregos, tinha gente de toda a nacionalidade. Aí houve uma murmuração. Mas era uma época que Deus estava operando um milagre. A igreja estava crescendo. Então, o diabo se levanta quando Deus começa a usar a pessoa, que nem vocês aqui. Quando Deus começar a me usar, você vai ter um pouco de sofrimento. Você vai ter que enfrentar as consequências do maligno. O demônio levanta. Mas só que não tem poder.
Aleluia. Glória a Deus! A filha a Deus. Aqui vocês vão ver que a leitura é boa. O assunto é bom. Aí depois dessa parte aqui, aí eu escolho entre os apóstolos que eu comentei, que nós estamos vivendo uma época muito especial, né? A gente até imagina diante de Deus que nós estamos talvez em primeiro lugar no Brasil, no setor espiritual, pelo menos uma tendência de melhorar. Nós não temos vaidade de que somos bons demais. A gente precisa lutar para chegar lá. Sabe, graças a Deus. Então a gente está muito feliz. Glória a Deus, aleluia. Eu vou começar já, viu? Então vamos ler a escolha. O menino ficou rapaz de tudo, né? Tu sabe quem é? O filho dele aí. Tu está dando o que para ele comer? Virando o homem da noite para o dia, né? Ele te dá trabalho, não. Ele tem uma cara de profeta. Tomara que Deus use ele, que você merece a família. Graças a Deus. Vamos ler? Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Preste atenção, você está aqui, vai no Senhor. Cara boa, danada. Glória a Deus. Nós vamos ler uma parte muito boa, viu? Que foi a murmuração que houve na igreja. E ali, quando vem esse problema, se não tiver preparo do povo, o dirigente, a igreja tomba. É que quando receberam a notícia, partiram para a oração. Não tem nada na terra para nós sem a oração. A oração é tudo, ela derruba o inimigo, ela expulsa o espírito mal, ela abre as portas, traz alegria para nós. É Deus, através do Espírito Santo, que traz as mensagens pelo Espírito Santo. É muito importante a oração. Se os irmãos gostam de orar, tem que permanecer na oração. Aqui eu conheço pessoas fortes. Esse da Serra, daqui, Aristide, ele mesmo é um. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Quem conhece ele é eu. Não, eu já vi ele. Quem conhece ele é eu, porque o problema terrível dele veio para minhas mãos. E Deus me usou direitinho para trabalhar. Ele passou por um problema tão forte que não compensa comentar. O que passou, passou. Mas é uma coisa terrível. É uma coisa que, se comentar, até derruba a fé da pessoa. A pessoa está alegre e fica triste. E foi uma assinada do demônio. E ele é crente, né? Ele é muito crente. Você sabe quem é o Aristide? Não. É uma maravilha. É um dos obreiros bons. Fica de pé. Vem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sozinho ou não? Não, pessoa ali. O menino seu está aí? Tá. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Tem duas obras. Deus me usou muito para você, não foi? Eu fui bem usado por Deus na sua vida. Graças a Deus mesmo. Aleluia. Passado. Para que nós não vamos fechar o assunto, é muito forte. É até penoso.
E você hoje está aí. Ministro de amor. O menino seu, cadê ele? Vem aqui. Glória. Aleluia. Tem dois. Tu tem o que para ele comer que ficou rapaz de pressa? Olha que maravilha que ficou. Sobe aqui. A paz do Senhor. Glória. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Ah, é que é o outro? Não, rapaz também, né? Eu tenho dois rapazes. É. Você está feliz, né? Aleluia. Meu sogro está aqui também. É? Meu sogro também está ali. O sogro tá. Eu conheço ele, Eu não. fui na casa dele aquela vez. Hein? Lá no sítio. Eu fui, né? Manda ele levantar a mão para eu ver quem é. Fique em pé. Fique de pé para eu ver. Ah, Aleluia. vem aqui. Nós estamos na melhor igreja de Círio de Belém, contando com o Brasil todo. É a melhor igreja que nós estamos, é essa aqui. É uma maravilha. E o local também é profético, né? Tudo tem o dom de Deus. O Nelson. Ah, é você? Você tem uma cara de obreiro, né? Vem, Nelson, cumprimentar ele aqui. Ô, Nelson, tu conhece ele? Você conhece ele? Mas ele é o sogro, ele é o pai da esposa. Então, eu vi assim, A esposa dele você tem que conhecer. Uma maravilha ela, né? Então você tem uma família boa. E você tem uma cara boa, viu? Você tem? Pega na mão dele, Salomão, aí. Já conhecia ele, não? Ele é o pai de quem? Quem? Minha mãe. Sua mãe. Rapaz, você ficou com pressa, rapaz. Você tem que permanecer essa crença. Eu tive visões grandes sobre você e está se cumprindo. Aleluia. Quer dizer que o Aristide, ele tá de bem com a vida, porque os filhos estão tudo na mão de Deus. Amém. Se vocês conhecessem a mulher dele, é impressionante. Cadê o Nelson? Oi, Você acha ela impressionante? É, É impressionante. Ela é missionária? missionário. É a mulher nova, missionária. Isso. A mãe dos meninos. Ela já fez um culto na matriz maravilhoso. Ela fez? Fez. É uma maravilha, uma família. Eles moram aqui, o Ao local. frente de Parelheiros, Colônia Barragem. Eles moram aqui nessa estrada que vai para a barragem. Lá na frente, onde tem aqueles sítios. Um é ele que trabalha lá. Meio dos índios. Tem uma prática danada para mexer com plantação, né? Ele mora perto da colônia dos índios. Mora o quê? Perto dos índios. Não mora. Tem aldeia lá. Tem aldeia nisso lá. E tu é feliz lá? Graças a Deus. É trabalhador. Pode ir para o lugar de vocês, vão. A família só ver você de perto. Eu ver foi o pai. O pai é a cara boa, né? Ele é o igreja, né? O irmão Sérgio está aí, lá nos Poços de Calma. Quem? O irmão Ministro Campera, lá no Poços de Calma, São Pedro da Vila, está aí. Ele está aqui ou lá fora? Ampere. Eu pergunto muito de você, porque é o obreiro que tem uma crença fora do comum. Ele não veio daqui do bairro. E não é a primeira vez que ele está aqui, não.
Ele veio de Poços de Caldas, uma cidade do interior. Poços de Caldas é Minas Gerais. Minas Gerais. Poços de Caldas é Minas Gerais. É Minas Outro Gerais. estado. Cadê o irmão Antero? Cadê ele? Ali. Vem aqui. Esse rapaz, são tudo coisa do Espírito Santo, tudo Deus. Glória a Deus. Você tá bom? Você aceitou Jesus, foi lá? Na igreja São Diferentão. Lá mesmo. E lá virou obreiro. Virou um grande obreiro. É um grande obreiro. Comecei, fui para uma igreja, não deu certo, Deus colocou. Cadê o Nelson? Era ali em cima. Venda, fala dele um pouco para os irmãos conhecerem. Ele é um grande obreiro. Então, ele é o ministro da igreja de Poços de Caldas. Ele é um ministro. É ele que toma conta da igreja. Ele é o ministro-chefe que toma conta lá. Poços de Caldas. Quantos quilômetros tem daqui para lá? Contando de uns 370. Nelson deve saber. 370, 400 quilômetros. 400 quilômetros. É um grande obreiro, né? Grande Deus. Eu orei muito para ele, porque eu não via ele, né? É por isso que eu falei para o senhor que ele estava aí. O senhor sempre pergunta. E o culto que teve aqui no mês de Machumário aqui, eu morri de vontade de vir. Aí eu falei para minha esposa, eu queria estar lá. Eu falei, eu vou orar a Deus. Aí Deus usou o Senhor para mim estar aqui hoje. De lá só tem você, né? De lá hoje foi sua esposa. Tem mais aqui? De lá? Não, só ele. Só ele. Hoje, só ele. Seja bem-vindo. É muito bom ver ele de perto. Nós somos uma igreja diferente. Só que a igreja, ela já era. Deus revelou essa diferença agora há pouco tempo. É tanto que quem está na igreja de algum tempo para cá, pouco tempo para cá, está numa igreja mudada. Só para os irmãos entenderem. Até para afastar uma pessoa. Eu vou falar assim por cima. Às vezes uma pessoa sai da igreja e você fala, a pessoa saiu da igreja. Agora eu pergunto, a pessoa saiu ou foi Deus que tocou? Porque quando a igreja ela é nesse estilo, o próprio Espírito Santo faz a obra. Ele cuida. Eu falei certo? Será que alguém saiu, caiu, ou foi Deus que tocou? Deus. Porque a tendência dessa igreja é do princípio, é a igreja apostólica mesmo. Você é um rapaz de ouro, né? Amém. Tá bom. Tá bom. Vai lá para o seu lugar. Ele é o pastor-chefe de Poços de Caldas. E a igreja lá é meia de luxo, né? Ô Antelmo, a igreja lá é meia granfina, né? Graças a Deus. Materialmente falando. Quem conhece a igreja lá? Ah, vocês. É meia de luxo, né? Deus abençoou e a igreja se tornou-se uma igreja especial lá. Está num bairro bom? Bairro bom. Aquele bairro é só gente granfina. Só gente rica. E a igreja está no meio. Falei amém. Amém. Nós vamos então começar. Teve uma murmuração dos gregos. E isso penetrou na igreja. Então estava começando uma espécie de um fermento, não é assim? Mas quando tem esses problemas, Deus sempre pega o principal, a pessoa que tem dom.
Nessa ocasião, Deus pegou os apóstolos, principalmente Pedro, não foi? Tomou a frente. E aí ele pediu para parar todos os comentários e botar o joelho em terra. Deus queria que o povo orasse. Aí Deus respondeu. Tanto que na pregação de hoje tem um caso muito grave, que é aquele de Pedro, não é grave? Eu sei como os pastores não pregam isso, né? É uma coisa inédita, inacreditável. Precisa ver qual é a igreja que merece uma coisa dessa. Deus mandar um anjo do céu. Glória a Deus. Vamos ler, quero aqui. Pode começar. Aceite, apóstolo. Então, antes, primeiro, falei no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na igreja Senhor de Levense, nesta filial que se encontra aqui, em Bura. Falem graças a Deus. Essa igreja aqui é também uma visão, que foi coisa do Josias, coisa minha. Não foi nem do Nelson, foi? Não. Começou por mim. Eu falei para ele, para fazer uma pregação, o terreno eu já tinha comprado. O doutorzinho está aqui, não? Ah, vem cá, doutorzinho. Você não pode ficar longe de mim, não. Isso aqui é uma coisa do outro mundo, vem cá. Eu não gosto de abraçar, dá vontade de abraçar e não soltar mais. Você também. Tô bom, graças a Deus. Uma força total. Esse culto maravilhoso, né? Eu citei dele porque lembrei, né? Que começou com ele. Eu falei para o Nelson e foi ele que passou os terrenos para mim. Eu conheci ele no carro e Deus falou tudo comigo sem ele saber. Até o João nosso, quando soube, queria tomar frente para ajudar, porque o João é muito crente. Ele queria ajudar, só que a ajuda dele podia dispensar, porque Deus tinha coisa muito grande. O rapaz do mundo, mas com a cara boa. Eu encontrava com ele no carro, lá na esquina, a gente conversava. E eu não falei para ele que era missionário nem nada. Mas você desconfiou que eu era alguma coisa, né? Umas pessoas diferentes, você e o Cláudio apareceram. Você achou eu que fala? Mas achou diferente. os irmãos estejam a paz do Senhor, né? Ele tinha uma coisa diferente, né? O missionário, ele tem uma luz, né? Diferente das pessoas, a gente percebe, né? E a gente foi conversando e aos pouquinhos ele sempre estava pregando a palavra para mim, falando de Deus, né? E ele foi persistente até, igual ele falou, eu era do mundo, né? Não conhecia nada, para mim era só a venda de um terreno. Mas eu não imaginava que Deus tinha um plano muito grande por trás disso, de trazer uma felicidade, né? Ele muito usado, né? Nós estamos aqui porque ele foi muito usado, né? Essa igreja foi levantada por causa disso. Glória a Deus. É ele e o irmão dele, é quase irmão. Rapaz, crente que é aquele ali. Mora lá, na casa do caseiro, eles ficaram lá. E tu é feliz, né? Muito feliz agora. Mais ainda, né? Você pensava que era feliz, né? E eles perceberam que eu era de Deus, tu percebeu? Com certeza. Glória a Deus. Pessoa boa, do coração bom, a gente foi acompanhando. Eu não me precipitei. Não pode se precipitar, nem forçar. Eu deixei tudo pelo Espírito Santo. Aleluia. Só que Deus passava para mim o que ia fazer.
Eu comentei bastante coisa com ele, eu conversava com ele. Hoje ele é batizado na igreja. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. E é obreiro de valor. Glória a Deus. É como se fosse um dos melhores ministros da igreja. Não é assim? É igual a vocês, os mensageiros. Rapaz, crente. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Eu nunca imaginava na vida, né? Foi eu que dei a ideia, não? É, tudo pelo Espírito Santo, né? Você é muito usado, né, missionário? Para fazer a igreja aqui. Foi você que deu a ideia, usado. Aí você encabeçou, né? É, os irmãos todos ajudando, né? Porque a É, igreja, claro, né, ele encabeçou. todos ajudam, né? E fizeram isso aqui relâmpago, bem rápido. Aleluia. Missionário, o senhor fez a armação e deu para nós. Quem que fez? O senhor. Eu? É, Mas eu fiz como? Ele está dizendo que eu fiz a armação e dei para eles. o senhor não lembra que o senhor falou assim, aqui vai ser uma igreja. É. Aí eu vou adiantar e vocês terminam. Aí o senhor fez a armação. Ali é umas colunas e as vigas e a cobertura. Porque aqui a gente não podia começar a construir e largar por causa do meio ambiente. Ah, Aí o senhor fez a armação, porque se o meio ambiente passasse aí, não é um galpão para guardar uma ferramenta, alguma coisa. é. A gente foi usado por Deus para fugir do perigo. Não ia conseguir. Então a história é meio grande, né? É. Aí ficou a armação. Aí os obreiros de Santo Amaro pegou rapidinho e fechou. Aleluia. Graças a Deus. Então fica aqui para nós conversar. E que Não tem outra cadeira. naquela época que fez a igreja foi o Maicon, lembra o Maicon? É? O Maicon. O Maicon com a equipe dele que O que que tem, construiu Maicon? aqui. Que você também sempre estava pregando a palavra para ele está vindo com a gente aqui Mas também. quem é ele? É o que fez a obra, a estrutura. Missionário, o Maico é o pedreiro que o senhor colocou aqui. Lembra? Não lembro que mexe com muita gente. Aquele que deu aí o trabalho, o senhor colocou aqui. Faz O rapidinho. jovem. Isso. E o que tem o jovem? Porque você sempre queria também trazer ele para esse caminho. Eu e ele, o Alexandre. E a gente, graças a Deus, a gente aceitou. Aquele A rapaz, gente também queria que ele viesse, né? ele não está aqui porque ele é de uma dureza de coração muito grande. Exatamente. Deus sabe o que eu já fiz para salvar ele. É, eu vi. Igual nós. Mas só que é o Espírito Santo que tem que operar. Vamos orando que Deus vai salvar ele. Amém. O que você faz com o Marco? O que tem O aí? Maico, não, que eu lembrei dele, ele construiu aqui e a gente sempre. Você foi evangelizando a gente, né? Sutilmente, né? Com aquele- Mas ele que fez a estrutura? Ele que fez a estrutura. Ah. Ele tem a mão dele aqui também, né? E era uma pessoa que era para estar aqui com a gente, né? Ele era jovem, né? É jovem, né? Ainda pode ser o dia que esteja. Então Agora- a gente vai orar e não. Quer dizer que eu tive essa ideia para fugir do meio ambiente. Que eles iam fechar, não ia deixar trabalhar. Não. Né? Fechar essas paredes primeiro. Então, os irmãos, para aprender, tem que deixar Deus trabalhar. Não pode tomar frente do Espírito Santo. Tem pessoas que não vai para frente, crente ou pastor, porque quer adiantar, quer passar na frente. Tem que deixar Deus trabalhar. Agora eu sei quem é Mário, O né? Maico, Ele continua comigo. continua. Continua. E uma hora ele vai vir. Inteligente. Inteligente, exatamente. Muito pessoa boa. Ele faz obras, sabe? Esses prédios grandes, de 20 andares, ele faz. Faz tudo, é muito especial. Né? Ele é especial. Especial, com certeza. Você conhece bem ele? Conheço, quando ele trabalhava aqui, eu conheci bastante ele, né? Só que ainda não, eu não estava nesse caminho também, né? Tava nós três ainda
andando para esse caminho, né? A gente Mas vamos foi... parar um pouco para falar um pouco de você, porque se cumpriu muito o que eu falei sobre você. Foi. Você sempre falava desde Eu ia falando e Deus ia mostrando, eu ia falando e Deus ia mostrando. Ele não era ninguém na religião. A única coisa que ele tinha da parte de Deus é que ele era portador de uma humildade que só quem é de Deus tem essa humildade. Aleluia! Eu sou humilde. eu sempre fui, eu sempre tive isso dos meus pais. E foi dando lugar a Deus, foi dando lugar a Deus. Glória a Deus. Aí um dia eu entendi a Bíblia, que eu lia a Bíblia e não entendia, né? Quando eu vim para os caminhos mesmo, o Espírito Santo me abriu meus olhos para entender o que estava escrito na Bíblia, né? E hoje eu entendo tudo que está escrito aqui. Então, tem que pôr em prática o máximo possível, que é o que a gente tem que fazer, né? Ela é nosso guia. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, se você já viu. Eu vejo que eu estou de fora. Você tem uma feição totalmente divina, de Deus. Essa igreja toda tem, né? Tem todos muito. Eu estou falando de você agora. E você, com certeza, é escolhido. Você vê que não foi uma vez nem duas. Eu fiquei naquela esquina no carro, conversando com você. Não é? Nós conversamos muito. Você me ensinou. A gente nem ligava para comida, nem nada. Ligava? Não. Nem café, nem nada. Era só conversar através do Espírito Santo. Aí Deus foi. É tanto que essa igreja é pequena, mas se a gente quisesse, ainda dá para fazer se quiser. Ela pode ser maior do que a Ananelli. Porque o que nós temos de terra aqui não dá para falar. Só esse pedaço aqui. Tem 5.000 metros. 5.000 metros aqui. 5 mil. 5.000 metros. Aqui. Você marcou. Já está marcado. Ele marcou a parte de fazer. Mas se fosse para fazer uma coisa que nem a Ananelli fazia. Maior. Maior quantas vezes? 2? Não. Mais? 4 vezes. Fale 2 vezes. Não, mais. Acho que é muito 4, mais de 4. E essas terras veio para nós pelo Espírito Santo. Deus usando eu, mas usado foi. E tanto que eu fico muito feliz e você está dirigindo aqui. Estou ajudando, né? A gente, eu, o Alexandre, Eu quero marcar um dia lá. nos ajuda muito, Eucaristia. Que aqui tem construção grande que você não conhece. Tem um chalé ali que é do Morumbi, né? Eu mesmo que arrumei. Só tinha só o começo. Só né? o começo, só um chalezinho, né? Não é do Tudo Morumbi? apareceu. Não é do Morumbi? Do Morumbi. É do Morumbi. Né? Não é, Nelson? É. É que a gente não fala, a gente é simples, é da parte de Deus. Uma reunião dessa pode fazer lá, eles conhecerem. Deus me usou muito, não foi? Foi. Aí Deus, quando Deus me mostrou ele, Deus falou para mim o que ele ia ser. Mas eu não podia falar tudo para ele, que eu não sabia se ele ia entender. Tinha que ser devagar. As coisas de Deus tem que deixar o Espírito Santo operar. Aleluia! Por exemplo, tem um segredo agora entre Deus e ele e eu. Mas seria ele e Deus. Com respeito à missão dele. Porque Deus me deu uma visão, mostrou que ele tem uma missão muito forte. Tem que acreditar em mim. Nós temos aqui um caso
Eu vou falar para os obreiros, para acreditar, cadê o Salomão? Para você ouvir. Eu sou uma pessoa que precisa ser respeitada, eu sou. Porque o Espírito Santo está sobre mim. É impressionante, né? Nós temos coisas para falar que não dá. Essa história desse rapaz aqui, ó. Tem o que Deus prometeu. É muito forte. Tem que deixar o tempo correr. Só que o Espírito Santo está trabalhando mais do que nós, não está? Porque esse povo está aqui, quem veio aqui, nem fica com vaidade não, porque você só está aqui porque o Espírito Santo é Você foi pego e trazido aqui. Fique alegre com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o culto hoje deve ser melhor do que o outro, porque os assuntos é muito forte. Eu vou puxar. Já vou começar. Rapaz, mas eu vou te falar, você vem e se esconde no meio do povo, mas se eu não lhe vejo, eu fico doente. Também estava com saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? Antes a gente se via sempre, mas é muito bom, né? Sempre se vê. Né? Tu tem uma cara tão boa, viu? Você também, estou. Cheio de luz, né? Você tem uma cara espiritual, uma cara de homem direito. Direito. Glória a Deus. Então, dá uma lastura. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o valor que ele tem, né? Aleluia. Glória a A igreja Deus. sabe que vai o ministério todo. Ninguém vai saber no dia de amanhã o que ele vai ser, até onde ele vai crescer. Glória a Deus. Aleluia. Vou lhe contar aqui um caso. O rapaz está aqui, esse aqui, ó. Aqui é o Ronaldo. Não tinha uso aí. O rapaz, que é um missionário. Manda ele vir aqui. Glória a Deus. Pode sentar aí. Aí. Olha. Eu estava com algum problema, não sei se eu torci a perna, não sei o que foi. Eu sei que eu ia fazer o culto. E eu estava com dificuldade. E lá Parelheiro tem bastante recurso de oração. Tem lugar de orar, tem sala, tem tudo. Aí o próprio Espírito Santo falou comigo. Aleluia. Então não fica tranquilo aí. A luz que está em você, você pega uma parte e coloca no rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Glória a rapaz Deus. é ele. Aleluia. Levante a mão para o povo lhe ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, uma que ele merece, que ele é o portador da maior dose de humildade. Glória a Deus. Você tem que catar no meio do povo Aleluia. uma pessoa humilde como ele. Glória a Deus. É tanto que Deus pode levantar ele 10 vezes mais do que o que levantou, porque ele não fica vaidoso, Glória a Deus. ele não estraga, ele só vai crescer. Aleluia. Então, foi de repente, não foi? Foi. Escuta bem, Glória a Deus. a igreja estava cheia e eu estava lá, não queria falar para o povo não entendia.
Mas eu falei para ele. Eu falei, hoje eu nem vou fazer o culto, você que vai fazer. Mas Deus me autorizou para eu passar para você um punhado de luz. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu falei, ele acreditou. Glória a Deus. Aí eu orei com ele e passei para ele, através do Espírito Santo. Isso é bíblico. Glória a Os Deus. apóstolos faziam isso. Isso é bíblico. É muito importante. Glória a Deus. Tem outra pessoa que está na mesma situação. Deus falou, é ele aqui, é ele. Eu não falei para você? O senhor falou. O outro é ele? É. É ele, né? É. Depois eu Glória a falo Deus. com você, o outro é você. Aleluia. Glória a Deus. Deus me apertou. Aproveitar eu vivo para espalhar o dom do Espírito Aleluia a Deus. Aí, eita, glória a Deus. Aleluia. Aí vida de na cabeça. Eu fiquei lá, não fiquei? Ficou. Eu fiquei lá, sentado. E ele foi fazer o culto. Com aquela autorização que Deus me deu. Eu passei para ele. Aleluia. Eu falei para o povo, né? Falou. Aí eu preparei para o povo receber ele como fosse eu. Que a luz de Deus estava sobre ele. Aleluia. Foi forte, né? Muito forte. Glória a Deus. Muito forte. Teve muitos milagres lá no dia. Maravilha. Deixa ele falar. Fala aqui, você é bom para falar o que é. Teve muitos milagres lá no dia. Parecia o senhor. Foi muito forte. Foi muito forte. Aleluia. O senhor foi fazer um fechamento de campanha lá em Parelheiros. Aquele dia o povo ficou assombrado com ele, foi? Foi, missionário. Foi. E como ele recebeu essa força lá em Parelheiro, lá em Santo Amaro, na Matriz, foi a mesma coisa. A mesma luz que eu passei para ele, estava em todo lugar. Aí ficou. Aonde ele vai, só milagre. E aí ele ficou, está sendo conhecido como o missionário mensageiro dos milagres. Maravilha a Deus. Vale a pena você levar ele para orar por um doente, o aleijado anda, o cego enxerga. Aleluia. Glória a Deus. Foi bom dar esse testemunho hoje? Tu sabia? Maravilha a Deus. Ah, você sabia? O outro que está no mesmo caminho é você. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha a Deus. Rapaz, tem uma cara boa, humilde você. Glória a Deus. Aleluia. Vem Glória. aqui, vem. Maravilha a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia a Deus. Maravilha a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele está chorando. Aleluia. Glória a Deus. E o povo como é que está hoje? Glória a Deus. Você tem que continuar, Nelson, com esse espírito de fé. Aleluia. E os obreiros. Glória. Antério está aí, bom. Esse Antério é igual aquele brancão de Itapecerica. Tá aí também. É ministro também. Também tá aí. E ele conhece? Glória a Deus. É ele que está ali? É. O chamado do ambiente não é bom aqui. Né? Glória a Fica aí Deus. que eu vou entrar numa culpa aqui. Só para nós ficar falando coisas. Então esse rapaz aqui, Glória a Deus. você confiou no que eu falei? Aleluia. Quando você pegou a palavra, já Deus lhe tomou. Maravilha a Deus. E você percebeu que Deus estava lhe tomando.
Aleluia. Que é a mesma conversa que eu vou ter com você. Glória a Deus. Aleluia. É uma maravilha, né? Quer dizer, igreja nenhuma Aleluia! na terra teve esse privilégio Glória a de ter o Deus. dom de Deus Aleluia. desse jeito. Maravilha a Deus. Você imagina o que pode acontecer daqui para frente com os ministros, com os obreiros, com um menino como esse, Aleluia. que tem a carinha boa e é crente de verdade e vai continuar. Glória a Deus. O filho do Aristide, Graças a Deus. de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Aleluia. Graças a Deus. Não é? É, Glória a A Deus. família é boa demais. boa. Maravilha. Eu vou lá fazer uma oração na casa sua. A mulher fica tão contente que se ela souber, chora. Ela tem uma crença do meu lado muito forte. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. E hoje eu fiquei muito contente de conhecer o pai dela, né? É, tá aqui. Maravilha. Conhecer o pai dela. Aleluia. Ele é o quê? Ele é diácono. 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 Glória a Deus. Quando é que foi o dia do diácono? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo? Então já está na hora de consagrar ele a presbítero. Aleluia. Para poder encaminhar para ele virar um ministro. Graças a Deus. Glória a Deus. Então nós marcamos. Aí você, cadê? Quem é que vê? É eu mesmo. Missionário. A gente vê. É o Nelson Parelheiro. A gente vê direitinho. Maurício Dias de Tem que ver. Irmão Antônio. Essas reuniões grandes, Uhum. já marca para consagrar ele Tá bom. a presbítero. Tá bom. Glória a Deus. Aleluia! Maravilha a Deus. Maravilha, Jesus! Glória a Deus. Essa família aqui da barragem, aqui do mato, Graças a Deus. já ser crente. Verdade de Deus. O que aconteceu com ele, se ele não fosse crente, tinha desviado. Eu não posso falar aqui. É uma coisa muito feia. Que partiu de um rapaz que era mensageiro. Praticamente derrubou a mulher, não foi? Foi. É que eu não vou falar, mas não vou estragar a curso. Não, melhor Glória a deixar pra lá. Deus. É coisa grave, 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 grave. Mas Deus pôs a mão para valer. Eu vou na casa dele, orei para a mulher, orei para a família toda, levantou todo mundo. Glória, glória. O rapaz esqueceu. Maravilha. Nesse tempo, você já era casada com ela? Não. Não, só conhecia. Foi só conhecia. Ela ia na igreja, né? Ia na igreja. Você estava arrasado. Eu que vi ele, tu também viu, né? Vi? Nelson, arrasado no fundo do poço. Graças a Deus. Você pode ver o adultério, o sexo atrapalhado, sem Deus, é tão diabólico, é uma coisa terrível. Verdade, Jesus. Que mataram um obreiro, um menino, um pregador, os mais famosos É. do mundo, que foi João Batista. Foi o inferno, não foi? Foi. E Deus pôs a mão agora, não foi? Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu soube desse caso, né? Aleluia. João Batista foi uma coisa terrível. A mulher do rei, né? É. A esposa do rei Herodes, Herodias. Recebeu o demônio na carne que já estava nela
Precisa tomar muito cuidado com a vida. Ainda bem que nós estamos aqui com o culto dos homens, eu posso explicar. Precisa tomar cuidado. O diabo existe, ele engana. Esse João Batista foi um dos pregadores mais poderosos. E foi morto por uma mulher. Não foi? Foi. É problema, né? É uma pregação, é tão forte, eu vou falar aqui, vou falar, que eu sou um coitado. Hoje mesmo eu passei sofrimento de noite, porque no culto de hoje eu ia puxar um assunto, eu ia citar João Batista, alguma coisa, não vou. Mas como eu pensei de noite, comecei a pensar, e eu me perturbei. Você está aqui, vem cá. Você chegou agora? Uma hora mais ou menos. Você chegou? Ficou escondido, foi? Fica no melhor lugar aqui. O caso mais grave, é tão grave, viu, Nelson? Eu ia falar para você sozinho, que quando eu leio essa mensagem, quando eu começo a falar, a imaginar, que a gente prega na cabeça, eu faço cultos e cultos na minha cabeça, aí eu fico doente. Sou a favor. Quase que estragou hoje o culto, porque eu vim da igreja, eu fui pensar que esse caso de João Batista é uma coisa do outro mundo. Já que eu estou falando, se eu acabar de falar, eu já comecei. É uma coisa terrível. A mulher é mais que demônio. Além dela derrubar o homem, matar. E matou o outro. Ela era casada com... Fala o nome dele. Felipe. É Felipe? Felipe. É casada com Felipe. Então o que Felipe era do rei? Irmão. Felipe era irmão do rei Herodes. Era irmão do rei Herodes. Essa mulher foi um problema, né? Para mim, ela representa o pior demônio. O demônio verdadeiro. Já que eu comecei, eu vou aproveitar e falar alguma coisa sobre ela. Uma coisa terrível mesmo. Tu acha forte? Forte, muito forte. E ela é demônio. É. Isso tu tem certeza? Demônio mesmo. João Batista era muito poderoso e ele não tinha papas na língua para falar de Deus. Quando o Espírito Santo pegava ele, é que eu fico até, eu esqueço isso. O meu é assim. É uma coisa terrível mesmo. É uma história que eu acho que as igrejas não pregam, porque é forte demais. Os pastores têm medo, não pregam. Eu nunca ouvi ninguém pregar. Eu nunca ouvi. Me fala sobre ela.
contra a carne, né? Não prega contra a carne. Não prega contra a carne. Você vê que o povo não prega contra a carne, que estão pregando hoje fisioterapia do amor. Verdade, Deus. A Bíblia fala assim, ó, a carne mata e o Espírito vivifica. Aleluia! Glória a Deus! Dessa maneira, Jesus. Está falando essas coisas. Aleluia! É uma coisa terrível mesmo. É tão forte que quando eu penso na pregação de noite, eu tenho que tirar da cabeça, senão além de eu não dormir, ainda fico atrapalhado. É forte demais, a gente não aceita. É uma coisa terrível, viu? Essa mulher era casada com o irmão do rei Herodes, Filipe. É uma coisa terrível. Então eu vou passar para vocês uma parte, para vocês verem que coisa terrível. Compensa ler alguma coisa? É bom, né? É. Aceite a paz do Senhor. Amém. Nesse setor que eu estou falando. Sim. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Não enfrentou. Quer dizer que ela estava em pecado. E querendo matá-lo, Herodes queria matar João. Temia o povo, porque o tinham... Mas temia o povo, porque o povo tinha João como profeta. Pode falar. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento lhe dar tudo o que pedisse. Mas foi o maior preparo do demônio na terra, não foi? Uma coisa bem preparada, vai lá. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Primeiro, ela fez a cabeça da filha, né? Sim. Porque primeiro a menina não fez por conta própria. Não. Ela ficou aguardando uma oportunidade para se vingar de João. É para se vingar. E o que aconteceu? O aniversário do rei. O João Batista pregou que ela estava em adultério com o irmão do rei. Com o próprio rei. Com quem? Ela estava em adultério com o próprio rei Herodes. Porque ela era mulher do irmão de Herodes. E ela estava em adultério com Herodes, que era o rei. É isso mesmo. Aí João enfrentou ele, enfrentou ela, e ela ficou guardando aquele desejo de vingança, esperando uma oportunidade para matar João. E ela garantiu que ia matar ele. Porque isso aqui babalou o mundo inteiro. Todo mundo ficou sabendo dessa história. Que a mulher do irmão de Herodes estava em adultério. Sim. Festejando-se, porém, o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Quer dizer, como que ela já tinha dançado, agradou. Por isso que ele fez essa proposta, vai. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Você vai voltar a fazer um balé novamente, faça para valer.
E depois você vai me pedir o que você desejar. Eu vou lhe dar até a metade do meu reino. Aí vai falar, não vai? Vai. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Mas ele estava sendo enganado. Sim. Herodes, Eles estavam em uma festa, não é? Eles estavam em uma festa, era o aniversário do rei. As maiores autoridades estavam ali. Com certeza, todos bebendo, se alegrando porque era o aniversário do rei. Aí o rei se empolgou. Quando viu a menina dançando, falou: você vai me pedir o que você quiser, te dou até a metade do reino. essa é a palavra que ele falou, ele se empolgou e falou demais. Vai. E nisso lhe prometeu: o que você me pedir eu te dou. Então não precisava ter falado isso, porque daquela época, palavra de rei não volta atrás. Não tem jeito de voltar. Vai. E ela, a menina que dançou, né? E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Quando ela terminou de dançar, foi lá pedir para o rei, para falar, ele tinha prometido, ela falar o que ela desejava. Até a metade do reino. Ela podia ficar a mulher mais rica do mundo. Mas a mulher instruiu a filha para não pedir nada, a não ser a cabeça de João Batista. Quer dizer, a vingança era muito grande. Aí a menina, a mãe falou: você peça a cabeça de João Batista num prato, numa bacia. Sim, vai. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. Você sabe o que é degolar, né? É cortar o pescoço. E mandou degolar João no cárcere. E a A sua... cadeia era em pé, era perto esse lugar. Aí os soldados foram, todo mundo sabendo, todo mundo ouviu. Essas coisas eram público, vai. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E Os olhos arregalados e o sangue descendo. Foi cortar a cabeça e trouxe na hora. É tanto que o corpo dele ficou lá e aqui vai falar, os discípulos depois veio pegar para fazer o velório no homem sem cabeça. Ah, então eu vou te falar, viu? Ainda alguém que é crente quer desviar? Você é doido? Você tem que pedir perdão se você está fraco. Peça perdão e afirma. Quem não é batizado, se prepara com os obreiros aqui para o próximo batismo. Jejum coletivo. Hã? Jejum coletivo. No jejum coletivo. É lá. Lá. É no grande templo lá. Glória a Deus. Foi que coisa do outro mundo, não foi? Quer dizer, a própria menina sofreu, porque a menina não queria isso. Como é que essa menina ficou? Quando pegou a cabeça do homem com os olhos arregalados, aí no sangue fresco pingando, muito sangue dentro da bacia, a cabeça, os olhos arregalados, os soldados vieram e deram para a menina. Para a menina dar para sua mãe, é? Eu não estou falando que... Eu estou com esse problema. Eu ia falar para o Nelson... O senhor falou, missionário. Eu ia procurar um caminho, eu ia falar para o Cláudio também, eu não falei. Eu estou com esse problema, né? O senhor falou. Quando a pregação é muito forte demais, me atinge. Eu fico impressionado. Aí depois que passa,
Eu tinha que esquecer. Quem está entendendo? Aleluia. Eu fico atrapalhado. Glória. Você vê que essa noite eu não me atrapalhei, mas eu comecei a ver outras coisas, ler a Bíblia, ver outras coisas, a esquecer. Que é muito forte. É, Deus. Esse comentário que nós estamos fazendo aqui, vai. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. Quando a menina falou para o rei, ele disse: peça-me o que quiser, eu lhe darei até a metade do meu reino. Quer ver? A menina foi e disse assim: eu quero a cabeça de João Batista aqui num prato, que a mãe tinha preparado ela. Não era ela que estava fazendo aquilo, era a própria mãe. Pensou que coisa terrível, viu? Essa coisa boa falar, me escuta assim, que a pessoa tem que ter juízo. Mundo nunca mais para nós, hein? Mundo nunca mais. Aleluia. Tem que ser Jesus e o Espírito Santo. Quem não é batizado, não vai batizar porque eu quero, não. É obrigado a se batizar. Quem está falando que é obrigado é a própria palavra. É obrigado. Aleluia. E quem tiver a vida errada é obrigado a sair depressa. Enquanto é tempo. Glória Se tiver tempo, pula fora. Pula fora, em nome de Jesus. Eu falei com o Cláudio, que eu conto, falo para ele, é bem crente ele. Aleluia. Eu estava meio atrapalhado, triste, chateado. Ele deve ter visto que eu fiquei sem comer, dormi sem comer, nem comi direito hoje, por causa dessa leitura. Eu fiquei pensando, eu tenho esse problema, né? Eu acho inaceitável a própria lei diabólica, né? Fazer uma lei dessa. Sim, pode ler. E o rei afligiu-se. O rei o quê? Ele se afligiu quando a filha de Herodias. Porque ele não acreditava. Achou absurdo. Ele nunca imaginava. Ele ficou atônito, se afligiu. Pode ler. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que ele desse. Ele ficou aflito, apavorado, não sabia o que fazer, mas ele abriu a boca, ele tinha falado para ela. Ele jurou, falou: o que você me pediu eu te dou. E ele não tinha, ele queria voltar atrás, mas não tinha como. Ele estava cercado de autoridades, tinha muitas pessoas olhando para ele. Como é que ele ia voltar atrás? Não podia. Não tinha como. Aí é coisa minha aqui. Eu sou crente. Fiquei pensando assim, né? Nesse caso, só Deus mesmo podia fazer a menina errar quando ela falasse o rei: peça o que quiser que eu faça. Ela errar. Ao invés dela falar: eu quero a cabeça de João Batista, falasse: eu quero a cabeça da minha mãe no prato. Essa desgraça é ela que tem que morrer. Não era bom? Aí já pensou? Eu tinha que pensar essas coisas, eu cheguei a pensar. Isso aí. Vai. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que ele desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Sim. Fizeram o velório do corpo sem a cabeça. É um pastor que pregava a palavra.
dos melhores pregadores, principalmente sobre a carne, isso que tu gosta de pregar contra. Pode continuar, que é de Deus, você viu. Coisa terrível, né? Enterrar o homem sem cabeça. Uma tragédia. Né? Uma tragédia. A né? maior tragédia. Tudo isso porque ele pregou a palavra de Deus. Por isso que ele falou contra a carne. Foi você que passou por problema parecido. E pulou por cima, nem lembra mais que Deus fez a obra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória mais o que aí? Aqui terminou. Essa parte aqui terminou. Terminou, né? É que a pregação muito forte que eu ia fazer sobre o Pedro, mas é um pouco comprido, né? Não sei se compensa eu puxar esse assunto hoje, vou deixar para na próxima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Eu estava com sede, né? Se não me der água, e eu tiver sede, eu morria de sede, mas eu não peço. Eu não peço água. Você não vê? Aleluia. Você não tem, não é só esse menino, não? Não. Quanto é? É uma Quantos filhos? menina. Hein? É uma menina. Só os dois? É. Só- Quatro que não tinha, né? É, você é feliz, ele é o primeiro-ministro. O pai desse menino aqui, ó. Ele ficou rapaz depressa, não foi? Vem aqui pro povo te ver o menino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha a Deus. Uma carinha boa, viu? O pai tá aí, fica de pé, o pai. Se parece os dois. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse caso, é melhor nós puxar o assunto de Estevão, que foi morto também pelo homem. Melhor é pegar Estevão. Pedro é meio demorado e é meio grande. Eu conheço muito mensagem de Pedro. Coisa braba, né? Coisa braba. Você já lê a chamado? Ainda não. Lê o chamado. Atos dos Apóstolos, no capítulo O 6. chamado, a escolha de novos obreiros. Deram essa sugestão. É melhor a gente pegar pessoas do público e consagrar ao ministério do que tirar daqui para ir cuidar de coisas materiais das viúvas. Aí escolheram, reuniram, falaram, ótimo essa palavra, reuniu a multidão e catou no meio do povo. Essas pessoas, nesses que cataram, estavam esses aqui, vai, olha,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que escolher pelo Espírito Santo. Olhar assim e falar aquele. Foi assim que fizeram lá, vai lá. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Viraram o obreiro na hora. Só que 2 se destacaram rápido. Foi Filipe, que o Espírito Santo levou para Samaria. E dentro de poucos dias, ele pegou para a cidade inteira. Precisou avisar Jerusalém, e Jerusalém mandou averiguar, e viu que ele tinha batizado quase a cidade toda. E ninguém tinha o Espírito Santo. Aí foi quando, então, ele tomou providência para fazer a maior campanha para o povo receber o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É a história de Filipe. Vai. Terminou? Terminou. Ah, terminou. O que se destacou? O outro que se destacou muito foi Estevão, né? Tem alguma coisa dele aí? Tem. No versículo 8. Olha bem. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos. Essa palavra fazer prodígio é todo tipo de milagre, aleijado, cego. Pode ver. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e os que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Houve milagres, houve toda a sorte de bênção de Deus, mas houve também o povo que se levantou contra ele. Houve a perseguição. Porque queriam combater ele, mas a palavra de Deus diz aqui que eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Porque ele falava pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus deu uma sabedoria de assombrar o mundo. Promotores, juízes, as pessoas mais poderosas da terra ficaram incutidos com Estevão, porque sabia que ele não tinha esse grau de leitura para falar como ele falava. Foi o Espírito Santo que pegou a boca dele. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem. Vocês sabem o que é subornar? Pegaram o dinheiro para pagar a malandragem, vavá, para mentir e fazer um complô contra Estevão, para destruir ele. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam:
este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés lhe deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Quem estava no auditório começaram a apontar com um dedo assim, ó. Olha lá. Viram que o nariz dele mudou. O semblante foi mudando. A Bíblia diz que ele foi virando anjo. Foi transformando. Vem aí. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Os doutores viram. E aí ficaram pior. Aí que endemoniou. Ele virou anjo. Vai. Aí aqui Estevão ele faz assim um grande discurso, né? Em defesa dele. Ele conta, ele fala da palavra de Deus desde Moisés, os profetas, até chegar em Cristo. Só que chega um ponto que a palavra dele é tão forte, que eles começam a gritar e tapar os ouvidos. Deus. Aí os doutores tampam os ouvidos. Essa parte que ele leu, lê o último versículo daquele que você leu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Só que viram que ele virou anjo, mas não aceitaram. Ficaram olhando. Aí continuou. Vê o que acontece agora, vai. Eu vou ler a partir do versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não as guardaste. E ouvindo eles isso, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Rangiam os dentes é de ódio. Vai. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram-se unânime contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele estava em volta dele uma multidão, todos com pedras na mão. E quem estava no meio deles também era um homem chamado Saulo de Tarso, que hoje ele está aqui na Bíblia como poderoso, que é o apóstolo Paulo. Ele não era convertido, não era crente, converteu depois. E ele estava lá. Não o apóstolo Paulo, estava Saulo de Tarso, não era convertido. Falei direito? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele morreu com a pedrada na nuca, caiu, morreu. Estevão morreu. Bom,
Aqui, para puxar o assunto de Pedro, é muito forte, e como é um assunto muito grande, vale a pena fazer um culto. Eu vou pregar até na matriz também. E quero também ver se dá para trazer essa mensagem no próximo encontro nosso. É muito importante. De Pedro. Por que é importante? Mais que importante. Porque ele foi preso e foi marcado o dia da morte dele. Falaram, não vamos matar ele hoje, porque hoje vai ter a festa dos judeus, que é a festa da Páscoa. Deixa passar a Páscoa. Aí prenderam ele, bem trancado, com chave, com corrente de ferro, para no outro dia matar ele. Só estou dando uma pista. Aí a igreja soube, ao invés de se desesperar, foram para a oração. Os obreiros mais crentes se uniram e falaram, vamos para a casa de Maria orar a noite inteira, que Deus pode salvar. Aí eles foram para a casa de Maria, botaram a cara no chão, começaram a clamar. Quando foi meia-noite e pouco, Deus ouviu a oração e mandou o anjo. É muito forte. Glória a Deus! Aleluia! Vocês escutaram o que eu falei? Deus mandou o quê? Deus mandou um anjo descer. É interessantíssimo. É uma coisa do outro mundo. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! O anjo desceu do céu, foi aonde Pedro estava, que era lá na cadeia. Quando entrou na cadeia, a força do anjo fez todo mundo dormir, os guardas, ninguém viu o anjo porque dormiram. Ou melhor dizendo, ficaram hipnotizados. Agora o anjo chegou e falou com Pedro. Pedro, eu sou o anjo que vim te salvar. O anjo falou para ele. E o anjo falou para ele, queria ver ele, para ele vir para frente. Ele disse, eu não posso ir para frente, porque eu estou com os pés amarrados. Quando o anjo apareceu para ele estava com os pés amarrados, não estava? Aí ele fez a força, já que Deus falou para ele ir, as pernas estão amarradas, mas Deus falou. As pernas estão amarradas, mas Deus falou. Aí ele foi com essa palavra, Deus falou, fez um pouco de força nas pernas, as correntes quebraram. Disse o anjo, pega a capa e vem. Quando ele foi pensou em pegar a capa, as mãos estavam amarradas com corrente. A mesma coisa. Se Deus falou, ele fez força, as correntes quebraram. Ele pegou a capa, jogou nas costas, pulou na frente e viu o anjo cara a cara. Disse o anjo, me acompanhe. Aí eu estou falando uma parte de quando Deus soltou Pedro da prisão. É uma coisa muito forte. Olha para mim, Deus mandar um anjo do céu vir quebrar tudo isso e soltar o homem. Você, se tiver alguém preso, acredite que Deus vai lhe soltar.
Já pode terminar, não pode? Porque demora muito. Agora, vai ficar para me trazer aqui a história de Pedro, que é muito, muito forte. É um pedaço dessa que eu estou falando. Aleluia. Deus mandou um anjo do céu vir na cadeia soltar ele. Quem crê em Deus, levante as mãos. Levante as mãos. Clame a Deus em voz alta. Nesta oração, todos vão receber o Espírito Santo. Se o ministério ficar todo assim, é a igreja mais forte do que a de Jerusalém. Duas vezes nós não conseguimos parar. Quem acha que valeu a pena hoje, levanta as mãos. Levante as mãos. O que está faltando? Senta um pouco para receber a unção. Senta todo mundo. Glória a Deus.
do azeite, que daqui estava pouco. Aleluia, Deus. Maldita